Arte é uma coisa tão bonita que tem que ser para todos. Sem dúvida. Desvendar melodias. Olá, este é o Desvendar Melodias, o podcast da RFM em que desvendamos muito mais do que melodias. Hoje vamos falar sobre inclusão e humor. Com quem? Isso eu já te vou contar. Agora, deixa-me só dizer-te que podes ouvir o nosso podcast nas plataformas de podcasts, no YouTube e, claro, no site da tua RFM. Agora, vamos desvendar melodias com o Duarte Pita Negrão. Olá, olá. Olá a todos. Antes de chegares aqui à RFM, para quem não sabe, o Duarte Pita Negrão foi produtor durante muito tempo aqui na RFM e agora tem uma rúbrica no programa da tarde, no 6 PM, que se chama Dudas de um Hombre. Dudas de um Hombre, exatamente. É verdade, tu tens uma pronúncia para dizer isso melhor que a mim. Não, de todo, não era esse o intuito. Não, mas resolvi dizer espanhol, não sei porquê. Achei divertido. Já sei, porque a minha alcunha é Dudas. Exato. De Duarte, Dudas, e eu achei que podia ser. Aliás, tive um amigo da comédia que sugeriu: olha, era giro ser Dudas de um Hombre, nem sequer veio da minha cabeça. O que é sempre bom, ter amigos que nos ajudam às vezes a pensar nesta questão então, não criativa. E isto é muito engraçado, é uma cabeça que me ajuda imenso a resolver coisas que eu quero dizer em palco, e às vezes mando-lhe voice, tenho 3 ou 4 a quem faça isto, mando voice a dizer: olha, tenho esta ideia, isto é giro, e alguns fazem comigo também, e isso ajuda muito, mesmo que não te dê o caminho, às vezes mostra-te só outros caminhos, e isso é importante, acho eu. E por falar em caminho, tu até chegares aqui, tu trabalhaste em marketing durante quase um ano, onde recebias 100 e tal euros por mês. 154 euros por mês eu recebia subsídio de refeição durante um ano como publicitário. Fui copy numa agência. E trabalhava, fazia diretas a trabalhar às vezes, porque é uma coisa muito da publicidade. Eles quase que se gabam de deixar para a última e fazer à última. É uma coisa, não sei se vem-se um bocado como artistas, creio. E fazia aquilo, estava lá e um dia pensei, pá, estou a receber 154 euros há um ano, isto é para os apanhados, e fui falar com eles. Fui falar com o meu diretor na altura e disse-lhe: olha, eu acho que isto não faz sentido. E ele disse: não te preocupes, tens toda a razão, temos aqui uma solução, deixa-me pensar, dá-me uma semana. Iam-te aumentar? Aumentavam para 400 euros, que era ainda bastante menos do que o ordenado mínimo nacional na altura. E disse: olha, obrigado, foi um prazer, gostei imenso desta oportunidade. Então, Se eu não valho nada para vocês, então não faz sentido para mim estar aqui. Sim. E depois andaste a viajar pelo mundo a fazer uma espécie de jornalismo, onde também tiveste milhentas aventuras. Tive algumas, vivi em Angola, vivi no Quénia, vivi em Nairobi. Mas também era um trabalho também era meio especial, porque comprava espaços publicitários e depois nós preparávamos relatórios relatórios, não era de turística, eram de investimentos para o país. Imagina, vou-te dar um exemplo prático: íamos para Angola, entrevistávamos o Ministro da Energia e depois íamos a ter em empresas de energia e dizíamos: olha, vai haver uma entrevista sobre oportunidades de investimento em Angola na área energética, queres que a tua empresa seja a primeira a aparecer aqui ao lado na página? E as pessoas diziam que sim ou que não, e depois pagavam um bom dinheiro para isso. Era bastante descabido o que eles pagavam para o resultado final, mas era um modelo de negócio. E se nessa altura alguém chegasse ao pé de ti e dissesse assim: olha, Duarte, daqui a uns anos tu vais encher o Vilaré, vais andar a fazer stand-up, vais trabalhar na RFM, o que é que tu dizias? Dizia que eram loucos. Diziam que eram loucos, mas dizia e não dizia. Porque eu tenho alguns amigos que me diziam para fazer já há muitos anos. Eu conheço o Salvador Martinho há muito tempo já. E eu lembro-me de ele me dizer: mas vens lá e fazes 5 minutos. Eu dizia: não tenho nada para dizer. Não tenho nada para dizer ainda. E pronto, e fui arrastando. O Salvador diz-me sempre: tu és um tipo de pessoa que tem os teus timings. Quando lá chegas. Quando é que fazer humor entrou na tua vida? Quando é que tu passaste de olhar para humoristas e pensaste: se calhar é fixe fazer isto? Acho que foi quando vim para a RFM. Escreveu para o Nilton? Sim, comecei a escrever para amanhã. E amanhã tinha uma componente de leveza. Não era bem humor puro e duro, mas era leveza. Sim. Não era para te escangalhares a rir, era para te expor bem. E eu acho que foi aí que comecei a escrever coisas mais engraçadas e a fazer mais paródias, a fazer mais brincadeiras, muito com o Rodrigo Gomes da RFM também, e brincávamos os dois muito, com o Nilton também. Depois fui para escrever para o 5 para a meia-noite, e depois fui sempre escrevendo o programa, que não sendo de humor, tem componentes de humor.
E é entretenimento. E depois, devagarinho, fui entrando mais, através de muita pressão de muita gente, o Raminhos, o Nilton, o Pedro Fernandes, o Rodrigo, ajudou-me imenso, o Gomes. Acabei por ganhar coragem de ir fazer stand-up uma vez. E fui, e depois fiz outra, e depois passado muito tempo fiz outra, e do nada de repente comecei a fazer, e depois ainda tive na manhã, ainda estive a fazer manhã e tudo com uma rubrica, durante a pandemia. Mas o que é que te levou a deixar aquela carreira de mais ou menos jornalismo que estavas a fazer, a viajar pelo mundo, e decidires, não, vou voltar a estudar, que depois, só para contextualizar, foi depois dessa formação que começaste a estagiar aqui na Renascença e que depois vieste para a RFM? Primeiro que tudo, o trabalho não era particularmente honesto. Eu achei que o trabalho tinha uma componente de desonestidade com a qual eu não me identificava. E lembro-me de uma vez estar a ver o Good Morning Vietnam, que é um filme com o Robin Williams, sobre fazer rádio durante a guerra, e como há um momento nesse filme em que o Robin Williams está a falar com uma série de soldados que vão, vamos ser sinceros, aquilo era a Segunda Guerra, era a Guerra do Vietnã, logo iam morrer provavelmente daqui a pouco tempo, e ele está-lhes a dar ali uma bolha de alegria, uma bolha de felicidade, de leveza, no meio daquele inferno, e aquilo obviamente sem aspirar esse tipo de catarse. Eu dei por mim a pensar, olha, isto é uma coisa que eu me identifico, acho que isto é bonito, tornar a vida das pessoas um bocado mais leve em vez de fazer o porcaria que eu estou a fazer neste momento, independentemente do que me estão a pagar. E pronto, tomei essa decisão aí. Com, obviamente, muito mais elementos catalisadores na altura, mas foi o que me levou a sair e decidi, fui voltar a estudar, mas sempre com o intuito de vir para a rádio. Havia uma coisa na rádio que me atraía muito na altura, que hoje em dia já não é real, que era, podíamos fazer de boxers e t-shirt, porque não havia imagem, não havia net, não havia nada. Hoje em dia já não é tanto assim. Que papel é que têm os amigos humoristas no teu caminho para o humor? Tem muito. Os meus amigos, eu tenho muitos amigos humoristas e muitos que puxaram por mim. Curiosamente, uma das pessoas que mais alavancou isso, que foi o Rodrigo Gomes, não é humorista, é só uma pessoa que empurra. Sim. É um bulldozer. E foi uma das pessoas que eu via sempre o meu texto com ele e tudo. O Raminhos puxou um bocado, o Nilton puxou um bocado. Aliás, a primeira ou a segunda vez que fiz com o Raminhos mesmo. Tive, obviamente, muita ajuda de muita gente. E depois, mais tarde, depois de já ter experimentado, para me manter, para continuar a fazer, o Salvador, o Luís Franco Bastos, são pessoas que foram sempre dando ali uma grande força. E isso sim, foram, acho eu, nevrálgicos instrumentais na minha permanência. E quando tu começas a fazer, qual é que é a sensação que tu tens? É uau, isto é giro, ou eu quero fazer isto mais? Na verdade, um bocadinho as duas. Foi uau, isto é divertido, as pessoas estão-se a rir do que eu estou a dizer, há aqui qualquer coisa. Eu estou a conseguir que a noite delas fique melhor. Eu estou a conseguir que qualquer coisa que está a acontecer seja mais divertido para elas por minha causa. Obviamente que há uma componente de... eu acho, de gratificação imediata de ouvir os risos, dizer estas pessoas estão-se a rir porque gostam de mim. Porque, na verdade, o humor é um bocadinho, eu estou ali, estou a dar a cara pelo que estou a dizer. As pessoas quando não gostam, parece que não gostam de mim. É duro, é muito duro. E já me aconteceu várias vezes. Como é que é? É horrível, é horrível. Eu já tive 10 minutos em palco no Comedy Club em que teve de ter tido para aí um riso. Eu lembro perfeitamente, foi talvez o meu pior bomb de sempre, que é o que nós chamamos quando as coisas correm muito mal. Foi o meu pior bomb, eu tinha estado imenso tempo sem fazer, voltei, e como eu sou residente do Comedy Club, ou seja, atuo muitas vezes e tenho sempre 10, 15 minutos para fazer 10 minutos, puseram-me a fazer 10 minutos, um bocado à confiança, porque eu normalmente entregava ou garantia, podia não ter a melhor prestação, mas era sempre ok. Sim. E foi horrível. Eu estava com a boca seca a meio do set, eu só pensava, por favor, porque é que eu tenho que acabar? Porque é que eu não posso só ir embora? Mas uma pessoa tem que levar, tens que levar até ao fim, tens que aguentar, e pronto. Claro. E lembro perfeitamente quando saí, eu lembro, uma das coisas que me desmontou o bombe foi um humorista gozar comigo. E isso foi muito agir, porque se gozarem contigo, uma pessoa que tu respeitas, se gozar contigo, é porque de alguma forma respeita-te um bocadinho. Sim. Ele não estava a gozar comigo. Normalmente, imagina, se uma pessoa bomba em palco, às vezes damos daquele tipo, boa, bora, próxima vamos lá. Ou então estamos só calados. Se gozam contigo, é porque podem gozar contigo. E isso é fixe. Sim, estou a perceber. Isso aliviou-me imenso. E também fui para casa a pensar, tenho que fazer melhor. Como é que é lidar com esta frustração? No momento já é mau, mas e no pós, e no saberes que vais ter que voltar ao palco e que vais ter que encarar de novo o que for? Normalmente não são as mesmas pessoas.
o que também é mau. Porque eu gostava de poder provar àquelas pessoas que sou melhor. Acho que perdi antes. Porque aquilo normalmente o público é rotativo. Portanto, eu gostava de poder, às vezes, provar-lhes que sou melhor, porque muitas vezes quem falha sou só eu. Não tem nada... Imagina, acontece muitas vezes tu tens um público que não sabe bem para aquilo que tu estás a falar e tens 10 minutos para os conquistar e estás ali um bocado às apalpadelas a perceber o que é que eles gostam. E há públicos de humor um bocado mais ácido, há públicos mais familiares. Eu já tive a fazer texto de família para miúdos novos em que aquilo não funciona tão bem. E também já estive a fazer texto de coisas novas para pessoas mais velhas que não se identificam e às vezes perdes as referências. Portanto, também não... Tu, quando falhas com alguma regularidade, também te sensibilizas, não é? Não estou a dizer que falho muito, mas quando atuas muito, quando fazes muito, tu não és a tua melhor atuação, tu não és a tua pior atuação, não é? Tu diz-me uma coisa, se recebesse agora um comentário mau, obviamente que te ias focar no comentário mau. Sim. Recebias 10 bons e um mau, focavas no mau. Sim. Mas até que ponto é que isso não te ia incomodar assim tanto? Ia-te incomodar durante algum tempo, mas depois passa. Fazes outra vez e tens novamente comentários bons, se calhar outro mau. Mais bons, mau. Mais bons, mau. Tu ganhas resiliência. Vais ganhando alguma resiliência, sim. Tu tens uma... Acho que não sei se é o Dostoevsky, que a certa altura no Jogador descreve o jogo como a grande cena do jogo não é quando ganhas, é quando perdes. Porque quando tu ganhas, tu vais numa cadência de bora. Quando perdes, dá a ilusão de perderes tudo. É tipo, o que é que eu tenho que fazer? Agora é que eu tenho que me esforçar. Agora é que eu tenho que arranjar uma solução. E eu, mal comparado, mas vejo um paralelismo um bocadinho com isso, um bocadinho no humor. Que às vezes quando falhas é tipo, eia pá, tenho mesmo que trabalhar. Ups, esqueci-me, bati na mesa. Tenho mesmo que trabalhar, tenho mesmo que fazer, tenho que ser melhor. E acho que é um bocadinho aí que tu às vezes... Pronto, cresces, não é? É nas derrotas tu cresces. Claro. E qual é que é o processo, para quem não sabe, de fazer stand-up? Ou seja, tu não chegas ali e pronto, está feito. Não, aquilo não te sai da tua cabeça, aquilo é escrito. Aquilo é escrito. Quer dizer, há malta que faz, há malta que vive há malta muito mais ágil, há malta que faz improv, há malta que faz crowdwork, que está a falar com as pessoas e é o que é. Eu acho que a ilusão de alguém chegar lá e ser hilariante é exatamente isso que é uma ilusão. As pessoas chegam lá a achar que vão partir tudo e se calhar até partem uma vez, se calhar até partem duas, mas vai correr mal eventualmente, porque não é assim que funciona o humor. Tem que ser pensado. E como é que é esse processo de escrita? Para mim, o meu processo de escrita é muitas das coisas que acontecem na minha vida, vou anotando e depois tento escrever um bocado sobre elas, pensar um bocadinho sobre elas, às vezes são mais giras, às vezes menos giras. Muitas delas hoje em dia até transformo em rubricas para fazer aqui no Dudas, dê um nome. E tento ir a palco e que eu tento sobretudo que elas sejam interligadas. Imagina, se eu for fazer 10 minutos, eu não gosto de estar a cortar assuntos totalmente, eu gosto de fingir pelo menos que eles estão ligados de alguma forma. Às vezes essa ligação é obviamente um artifício narrativo, não é? Eu estou a inventá-la naquele momento para aquilo poder pegar. Voltando atrás, o processo de escrita ou o processo de criação são coisas que me acontecem e que eu tento meter no papel e depois vou tentando trabalhar, vou testando, levo a palco, é mau, tento outra vez, é mau outra vez, tento outra vez, é mau uma terceira vez, pá, então se calhar o problema sou eu. Lixo com elas, fazer diferente. Às vezes num texto de 2 minutos há qualquer coisa de 30 segundos que tem graça, é isso que fica. E vais tentando construir cada vez mais para teres um repertório cada vez maior e poderes no final ter 1 hora. E o Luzes? Como é que o Luzes foi pensado desde o local, a construir o texto, a simplesmente ires fazer um solo? Como é que foi esse processo? O Luzes foi muito empurrado pelo Salvador Martinha. O Salvador estava sempre a chatear-me, a dizer que eu tinha que fazer um solo, e eu decidi fazer o solo. Há uns anos decidi fazer o solo e de repente tive uma situação na minha vida relacionada com a minha mãe e parei de fazer comédia durante algum tempo. E quando já voltei com o Luzes, já era um conceito que eu fui criando na minha cabeça. Decidi montar o espetáculo, falei com pessoas para me ajudarem, porque eu não conseguia dar conta daquilo. Eu sou um trapalhão, eu sou super confuso, muito atrapalhão. Eu preciso de alguém operacional comigo, porque senão eu não operacionalizo nada. Portanto, falei com umas pessoas que me ajudaram, deste cenário, a luzes mesmo, eu trabalho com as luzes todas, como é que poderia ser feito. Falámos com uma pessoa especialista em luzes, ela ajudou-nos. E pronto, depois foi uma questão de pôr a bola para a frente. Escolhemos uma sala que achámos que fazia sentido e que não era demasiado grande nem demasiado pequena.
Que eu também não fazia sentido atirar-me para um Tivoli do nada, e o Vilar é uma sala muito confortável. É muita gira, é muito confortável. Imagina, é uma sala que se só tiver, aquilo leva 348 pessoas. Se aquilo só tiver 200, não faz mal. Se aquilo só tiver 170, está bom. 180, não, na verdade deve ser para aí 180. A partir das 180 é uma sala boa. Está cheia, sabe-te bem. E foi um bocadinho esse, que eu também tinha medo de não conseguir vender, não é? Claro. E pronto, foi um bocadinho... houve uma questão logística associada. E quando tu esgotas, qual é que é a sensação? Foi muito boa. A sensação de esgotar foi muito boa. Abri logo uma segunda data, que não esgotou, mas praticamente. Estavam 310 pessoas, pai. Okay. Ou seja, estava praticamente, aliás, estava cheíssima, e foi muita gira também. Foram 2 ótimas sensações. Fiquei mesmo super feliz. Muito feliz. Sobretudo, percebi que tenho muitos amigos. Tenho muitas pessoas que queriam ir. Eu também, a verdade é que já faço stand-up, ainda que não seja há muito tempo, há algum, e nunca chateei pessoas para irem. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Malta, bora ver-me. Pessoas estão todas sempre a dizer, quer ir ver? É este. É este que tenho que vir ver. E isto também era um projeto mais de paixão, portanto eu queria mesmo que resultasse e fosse giro, e acho que correu bem. Quanto tempo é que demora a construir um solo, normalmente? Não sei, eu não faço toda a ideia, não sei mesmo. Acho que deve haver pessoas que fazem assim, super rápido. A malta, o Salvador, construiu o solo em 4 meses. Pai. Eu demoro mais também porque a minha vida não é propriamente só fazer humor. O humor é um bocadinho o que eu faço, agora já um bocado mais pesado na balança, mas durante algum tempo foi uma coisa. Eu demorei 2 anos a montar o meu solo. A montar o texto, os 50 minutos de texto. Achas que já estás no auge da tua carreira como humorista? Espero que não. Espero muito que não. Espero que isto ainda tenha espaço para crescer. O que é que tu gostavas de fazer, assim? Honestamente, gostava de fazer mais solos. Gostava de fazer salas maiores, gostava de fazer uma tour pelo país. Gostava de, se calhar, ter um projeto escrito com alguém que goste. Porque eu gosto de imensas pessoas, e há pessoas que têm... Eu tenho ideias na minha cabeça que não consigo metê-las em papel, porque neste momento na minha vida está um caos e não consigo. Gostava de viver do humor. Este podcast tem também uma componente para falarmos aqui um bocadinho sobre inclusão das pessoas com deficiência e surdas, e há uma pergunta que fazem muito aos humoristas: os limites do humor, quais é que são os limites do humor. E eu gostava de perguntar especificamente: a deficiência para ti é um limite do humor ou não? Não acho que seja um caminho particularmente interessante para bater, regra geral. Não acho que seja um limite. Eu acho que o limite... Isto o que eu vou dar é uma resposta de porcaria. E eu nunca, honestamente, tendo em conta que isto foi a pergunta mais feita de sempre, é um bocado estúpido eu não ter uma resposta, mas a verdade é que eu não tenho uma resposta para mim. O limite do humor é se tem ou não graça. Só que é uma coisa ultra subjetiva, não é? Sim. Mas há piadas que eu olho e digo, é indiferente se isto está errado ou não. Isto tem imensa graça. Tipo, é-me indiferente. E também depende. Se eu noto que vem de demasiada honestidade, também às vezes não sinto que esteja certo. Porque uma coisa é brincar com um assunto, outra coisa é ser mau sobre esse assunto. São coisas um bocado diferentes. Sim. Há malta que faz humor com deficiência, que o faz relativamente bem. E depois, imagina, há uma pessoa, mas isto é diferente, porque é uma pessoa que tem um problema, sim, que é o Sérgio Lopes, por exemplo, é cadeirante, sabes quem é? Sim. Pronto, ele goza imenso com o facto dele ser cadeirante. E isso é hilariante. Eu estou a vê-lo a fazer aquilo e aquilo tem super graça. Porque é ele a fazê-lo sobre ele. Se fosse eu a fazer sobre ele, não tinha graça. Mas porquê é que não tinha graça? Será que não tem graça porque tu achas que não tem graça? Ou não tem graça porque a sociedade se sente mal por se rir de? Tenho que pensar um bocadinho. Acho que não vem de um lugar de conhecimento, vem num lugar mais de escárnio, que pode não estar errado, pode ter graça na mesma, mas há determinadas coisas que tu podes fazer porque fazes parte de. São um bocado as regras não escritas. Teoricamente o humor vem sempre de um lugar de, eu não acredito vou estar a dizer isto, peço desculpa, mas de combate ao poder. A ideia geral do humor vem um bocado de combate ao poder, de poderes gozar com quem manda de forma livre. Eu acho que é a forma supostamente mais pura e mais bonita de humor. É este o intuito. Eram os jogurais dos reis, eram os witches que podiam brincar sem ser assassinados, poderem gozar com a corte.
Obviamente que já não tem nada a ver com isto. Já houve uma evolução do humor para se fazer o que for necessário. Eu não acho que haja limites para o humor. Eu acho que há um limite para o que o humor vende. Tu tens pessoas Sim. que, se não se identificarem, não vão ver as tuas coisas. Sim. Portanto, eu acho que o teu limite vai ser o que é que o público vai ou não vai ver. Tu, nos teus espetáculos e nos teus percursos como humorista e não só, tens encontrado muitas pessoas com deficiência? Não, na verdade não. Imagina, há pequenas coisas que algumas pessoas têm ou fazem, ou têm, por exemplo, o Sky Tesarolho, e o texto dele é sobre isso. Uhum. É um humorista chamado Skyte. O Sérgio não sei se ele é tetraplégico, acho que sim. Portanto, e o humor dele também é sobre isso. Encontra-se algumas pessoas, mas eu acho que, no meu caso específico, eu gosto de fazer humor sobre mim e sobre as minhas fragilidades. Sim. Eu acho que uma pessoa que tem deficiência tem uma fragilidade que pode explorar de forma humorística ali. Exato. Portanto, eu acho que o humor dela não tem que ser sobre isso. Mas, obviamente, que tem que versar à volta disso, porque isso é a vida dela. E falar sobre a tua vida vai tornar o teu humor muito mais genuíno. E quanto mais genuíno ele for, se falares dele de uma forma mais pura, mais honesta, eu acho que vai ser quase sempre mais engraçado. É verdade de que o Salvador Martinha te fala tanto? É a verdade, por exemplo, sim, tens que falar da verdade, é isso. O Salvador está sempre a dizer isso, conta essa história. O Salvador está-me sempre a chatear, a dizer, mas porquê é que não contas essa história? Isso é a tua história. E eu acho que essa verdade que estavas a dizer, que o Salvador fala, eu identifico-me com ela, eu sinto que é aí, porque tu tens que encontrar a tua voz em palco. Não tem mal nenhum teres um act, ou um stick, ou o que for. Não tem mal nenhum chegares a palco e seres uma personagem que tu criaste. Não tem mal nenhum. Mas não é isso que eu estou a fazer. Eu estou a fazer uma versão minha com uma pequena mica ou com um pequeno véu transparente à frente, em que sou eu, mas não sou bem eu. E se for mais eu, se calhar pode ser mais giro. Disseste numa entrevista que já tinhas trabalhado com pessoas com deficiência, já tinhas feito voluntariado, mas que tinhas tido alguma dificuldade em conectar-te com elas. Porquê? Eram deficiências específicas. Eu não sei especificar o que é que nós estamos a falar, mas havia muita gente com trissomia. Era mais do foro mental. Muito mais do foro mental, sim. Mas imagina, eu para estabelecer relação com pessoas, quase sempre fiz através de referências culturais. Através de coisas que eu consigo encontrar em comum com aquela pessoa. Séries de televisão, livros lidos, músicas que ouvimos, e não percebi que essa ligação hoje em dia, eu também se calhar era novo quando o fiz, já não me lembro se tinha 20 anos ou o que era. Okay. E eu tive imensa dificuldade em estabelecer esse rapport emocional, primeiro porque andava em bicos de pés. Andava muito em biquinhos de pés, tinha medo de ser ofensivo, tinha medo de não estar a tratar bem, que eu acho que ignorei. Se calhar uma verdade um bocado mais básica, que é a ligação estabelece muitas vezes só a um nível mais primitivo de atenção. Naquele caso específico era uma questão de eu estar a ajudar ou a dar atenção. Na verdade eu nem tinha que fazer nada, porque as pessoas vinham ter comigo e falavam comigo. Mas eu tinha dificuldade em criar essa ligação na mesma. Era estranho para mim. Eu não sei se tu sentes isto, tu sentes alguma coisa disto? Eu sinto isso com pessoas com deficiência mais do foro mental, sim. Porque eu sinto isso de... Eu tenho medo de não saber como chegar àquela pessoa e de... Porque há muitas pessoas que vivem no seu próprio mundo. E eu tenho medo de não conseguir chegar a esse mundo ou de elas não entenderem o meu mundo. Eu não sei explicar. Eu fui um dia a um encontro de pessoas com deficiência e havia todo o tipo de deficiências. Eu nunca tinha ido a um encontro desse. Eu estava muito fechada no meu mundinho, que é verdade, e eu fui à procura de tentar perceber a realidade dentro da minha deficiência e dentro das outras deficiências. E eu lembro-me que fiquei um bocadinho assustada por isso, porque aquelas pessoas eram super felizes, tinham as suas formas de comunicar, mas eu acho que tinha medo de não saber comunicar com elas, porque aí está, se calhar não tinha essas referências, não sei.
Não conseguias, acabavas por não conseguir estabelecer o que tu achas que era uma ligação emocional, porque tu primeiro tens o teu mundo, não é? Sim. E eles têm o deles, e tu tens que encontrar um ponto comum ali, obviamente não é fácil. E são órbitas de planetas que às vezes nem nunca chegam a cruzar-se. Pois, para mim era um problema grande. E eu tinha, muito a mal comparado, eu tinha eu tinha muito medo de ser pai, porque tinha medo de não conseguir ligar-me sem ser por referências ou coisas aos meus filhos. Depois percebi que não é isso. A ligação acaba por ser muito mais primitiva, muito mais... As pessoas querem-te mostrar coisas, eles querem estar contigo, querem ver-te, e às vezes isso chega. Não tens que estar a falar sobre uma coisa que gostas, ou que... Sim. Não tens que estar a falar, tens que estar ali. E sobretudo tens que estar ali. E até podes estar a falar do que quiseres, podes estar a ouvir o que quiseres. Se não forem assuntos que se tocam, não tem mal. As pessoas que quando falam de coisas que gostam com paixão, isso transparece. Portanto é indiferente se tu percebes ou não percebes o que é que a pessoa está a tentar passar. O que tu percebes é a paixão, ou seja, um nível muito mais básico. A relação está ali e constrói-se ali. E eu hoje em dia acho que não teria as mesmas dificuldades que tive, mas acho que teria sempre algumas. Eu acho que nessa altura isso também me fez entender muito o outro lado, porque eu não entendia porque é que as pessoas tinham às vezes tanto medo de vir falar ou de se aproximar, ou quando falavam comigo falavam de uma forma mais infantil, ou ficavam muito, sei lá, ai, ela fala tão bem. E eu tipo, porque é que eu vou falar mal? Bem, exato, o meu problema é de visão, não é? E eu não entendia isto. Nem era ficar chateada, eu simplesmente não entendia. Eu pensava, o que é que vai na cabeça destas pessoas? E dei por mim a pensar, mas eu se calhar estou a fazer com os outros aquilo que fazem comigo, isto não faz sentido. Acho que me fez crescer nesse sentido, no sentido de tentar perceber que é como tu estás a dizer, não vale a pena, se tu não queres que estejam, e pensem nisto especificamente comigo, não é? Com a minha deficiência, se não queres que estejam em biquinhos de pés contigo, se preferes que as pessoas sejam muito mais naturais, cheguem e perguntem, nem que seja a coisa mais descabida, não é? Descabida. As pessoas fazem perguntas que eu não estou mesmo à espera. Sei lá, uma que me fizeram uma vez foi, tu não vês, tu a sonhar vês. E eu nunca tinha pensado nisso. Não, uma eu pergunta vejo super igual. engraçada. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu pensei, se eu tenho esta percepção, a dormir vai ser igual, mas para as pessoas não. E de facto vim a descobrir que há pessoas que já viram e que veem. Pois, era o que eu te ia dizer, porque as pessoas não sabem se tu tens isso na ciência. Exato. E é super curioso. E aprende-se muito mais e partilham-se muito mais experiências quando se põem os medos de lado e só se vem e se pergunta. Uma coisa é a educação. Eu acho que a educação todos devemos ter e todos devemos perguntar as coisas com educação. Agora, se tu simplesmente tens desconhecimento e queres aprender sobre, acho que não tem mal nenhum a vires e perguntares. Mas eu percebo, mas concordo 100% com o que estás a dizer, mas eu acho que algumas das pessoas não têm coragem de fazer as perguntas porque exatamente porque o medo de ofender é real. Pois é. E nós já falámos sobre coisas, eu e tu já falámos sobre coisas que às vezes uma pessoa diz a palavra errada no sítio errado e de repente é crucificada por isso, apesar de estar a tentar fazer o melhor possível, apesar de estar a tentar... Vem de um lugar puro, vem de um bom lugar, vem com intenções boas, e o que acaba por acontecer é, fizeste uma asneira, fizeste uma pergunta estúpida, sendo que na verdade é só um naifismo ou um otimismo de poderes relacionar com as pessoas. O que eu noto muito... Há pouca tolerância. Há pouca tolerância, sim. Pouca tolerância ao erro, a ofender-se muito em nome de outras pessoas. E é muito fácil dizerem assim, e isto é uma mensagem que eu deixo às pessoas com deficiência, e pensem nisso, que é muito fácil julgarmos a sociedade porque a sociedade não sabe, porque a sociedade não aprende, porque a sociedade é injusta. E nós? Não estaremos também muitas vezes a ser injustos com o desconhecimento da sociedade? Não estaremos nós com pouca paciência para explicar 300.000 vezes a mesma coisa? Eu sei que é chato, mas eu acho que também não é fácil para uma pessoa que chega e diz, olha, precisas de ajuda, ou faz isto desta ou da outra maneira, e de repente apanha uma pessoa com deficiência que ainda está a fazer o caminho. Porque eu acho que isto tudo é um caminho. Tu tens uma pessoa que de repente tem deficiência. E o que é que a sociedade faz sem querer? É ver um bocado como um coitadinho, como a pessoa que deveria andar, ou deveria ver, ou deveria pensar da mesma forma que a sociedade pensa. E não é assim. Eu não quero uma cura. Eu quero estar numa sociedade que me permita ser como eu sou nos sítios onde eu sou feliz.
E o que pode acontecer é que às vezes estas pessoas que já vão a medo, esta sociedade que já vai a meio a medo, fazer uma pergunta e de repente chega ao pé de uma pessoa que ainda está, por exemplo, no percurso da revolta e recebe ali uma má resposta, vai ficar inibida. Fica logo escaldada, não é? Sim. E depois tem medo de abordar. Também, se calhar, as pessoas não têm que ficar tão... Cada caso é um caso, não é? Recorrendo a este clichê. Mas imagina, estou a falar contigo. Se num dia tu ficas zangada por isso, não significa que o resto das pessoas vai ficar zangado. Portanto, mais vale uma pessoa perguntar ou não? Estou-te a perguntar a ti. Eu acho que mais vale uma pessoa perguntar. Porque eu tenho sempre a possibilidade de dizer que não. O que eu não acho... Sim, mas as pessoas também não gostam de se abrir a maus tratos, não é? Às vezes é mais vale estar calado. Pois. Mais vale estar calado. Mas acho que às vezes a sociedade também tem alguma dificuldade em perceber um não. Porque acho também... Sim, o não é necessariamente mau, é só um não. Exato, é só um não. E às vezes eu dizer que não e a pessoa insistir e eu dizer que não... Eu já fui com pessoas que diziam, olha, mas por ali é melhor, e de repente a pessoa não sabia o caminho e dizia, peço desculpa, mas eu só queria ajudar. E eu, mas eu sabia o caminho. Eu pensei que a senhora não sabia, mas a senhora também não, e agora eu estou perdida. E eu, por educação, às vezes aceito... Acabaste por ir, acabas por ceder. Exato. Para as pessoas, uma pessoa com deficiência tem sempre que precisar de ajuda. Entendes? E entendo. Hoje em dia já não. Hoje em dia, em muitos sítios, ainda é preciso, mas em países mais desenvolvidos, em lugares mais desenvolvidos, hoje em dia já não é assim. Assim como é importante a pessoa ouvir um não, também é importante a pessoa com deficiência não ter problema nenhum em pedir ajuda. Quer dizer, nós não vivemos sozinhos no mundo. Tu sentes que as pessoas com deficiência têm medo de pedir ajuda, regra geral, ou não? Eu acho que não é medo, eu acho que é vergonha no início. Eu quando vim para Lisboa, eu nunca tinha necessitado de pedir ajuda, porque eu estava até ao secundário, em Santarém, andava sempre com os meus amigos, levava a bengala na mala, nunca a tirava, nunca era preciso. E de repente eu estou sozinha em Lisboa, tenho que aprender a andar de transportes e tudo e mais alguma coisa. E eu pensei, ou pedes ajuda ou estás tramada com a vida. Mas não foi imediato. Foi imediato porque teve que ser, mas o conforto não foi imediato. Percebo. Entendes? Houve uma espécie de... Foste ganhando calo? Sim, fui. Porque para mim era muito complicado. Quê? Agora vou pedir ao senhor se me pode ajudar a ir ali. Porque todas as coisas que tu fazes muitas vezes perdem o significado que tu lhes atribuis a primeira vez que os fazes. Mal comparado é quando bombas em palco. A primeira vez dói, depois dói menos, depois vai doendo cada vez menos e tu vais-te habituando que isso é um caminho que tens que percorrer. Neste caso específico, obviamente mal comparado mais uma vez, foste criando um calo em relação a pedir ajuda e perceber que pronto, é o que é. O caminho passa por aqui. Exato, e não tem mal nenhum. O teu espetáculo tem também uma componente cénica, ou seja, não é só simplesmente estás lá sentado com o microfone a fazer Sim. as tuas piadas e não, tem uma componente cénica de luzes, exatamente como o nome indica, porque eu sou muito textual. E se, imagina, forem pessoas com deficiência ao teu espetáculo, nomeadamente deficiência visual? Pois é um problema. É um problema no qual eu não tinha pensado. É um problema que eu realmente não tinha pensado nisso. Não, aquilo foi um teatro meramente visual. Porque aquilo foi pensado... aquilo foi pensado para mim. Na verdade, eu pensei para mim o que é que eu queria ver. E o que é que eu queria ver? Atenção, eu acho que... Posso dizer uma coisa. Nós gravámos o primeiro espetáculo e o que falhou, mais ou menos, agora estamos a resolver para eu poder depois pô-lo nas redes, mas o que falhou foi o som. Que é a parte que muito mais do que a qualidade da imagem, eu precisava que a qualidade do som estivesse bem. Porque a qualidade... Claro. Porque na comédia, se tu não percebes a mensagem, aquilo não serve para nada. Tu tens é que ouvir. E eram os teus textos, eram as tuas piadas, as luzes, não desprimorando, mas é uma coisa que não é identitária tua. Estás a perceber o que eu quero dizer? Não é, mas era uma espécie de um fio condutor que fechava bem, abria e fechava bem o espetáculo. Ok. Foi o caminho que eu encontrei, porque eu adoro luzes. Eu adoro luzes, adoro lâmpadas, adoro luzinhas, tipo luzinhas de Natal, ao longe ver uma cidade tipo, toda iluminada, para mim, eu adoro luzinhas. Tipo, eu lembro aquelas luzinhas de jardim, eu adoro todas essas porcarias. Okay. Mas é super infantiloide da minha parte, também, eu sempre tive imenso medo do escuro em miúdo. Não sei se está relacionado, se não está. Há uma componente de conforto e de proximidade quando há luz, para mim. E isto foi também um dos elementos que me levou a desenvolver o espetáculo nesse sentido. Eu queria que ele tivesse luzes. Eu não sei quantos é que vou fazer.
se vou fazer mais, quantos é que vou fazer. E este eu quis fazê-lo o mais à minha imagem possível. Sim. Sendo que se eu parar para pensar, pode ser mais à minha imagem, mas não vai ser mais à minha voz. A minha voz, teoricamente, vai evoluir para um lugar cada vez mais genuíno, cada vez mais sincero. Portanto, se eu fizer mais solos, que espero fazer, eles vão ser progressivamente mais relacionados comigo, mais relacionados com a minha voz, que eu acho que ainda não encontrei. Acho que vai sendo mais próxima, mas eu ainda não encontrei. Acho que é um trabalho que tem que ser desenvolvido constantemente para uma pessoa ser ela. A tentativa, não é? E para te encontrares, porque para te encontrares em palco. Uhum. É um caminho, é todo um caminho, e a tua voz em palco vai ser o mais genuína, vai ser a tua versão mais genuína em palco. Porque às vezes não consegues passar um determinado ponto porque não deixas de ser um performer, não é? É curioso que tu tenhas dito, não pensei nisso, não me lembrei disso, das questões da inclusão, que eu acho que é perfeitamente normal, na minha opinião, porque acho que são tantas coisas que se pensam que é normal que algumas falhem, e não estou a falar só na questão inclusiva. Com certeza que deves olhar para o espetáculo e pensar, eu gostava de fazer isto melhor, gostava de fazer melhor noutra área, o que seja. E eu pergunto-te, tu achas que com o tempo vais pensar mais nisso? Acho que vou preocupar-me mais por causa desta conversa. Acho que me chamou a atenção para uma lacuna. Olha, boa, fico contente. Pronto, vou pensar mais nisso. Não sei como é que vou solucionar, porque se eu tiver uma componente cénica, tenho que pensar nela, porque eu vou sempre, imagina, para surdos. Também tenho que pensar, vou ter que pensar para surdos, vou ter que pensar para cegos, vou ter que pensar, ou seja, tudo ali eu vou ter que ter cuidado. Mas acho que sim, é uma coisa que eu vou ter cuidado a fazer. Achas que contactar com pessoas com deficiência te desperta mais para esse tipo de coisas? Não seres a pessoa com deficiência, mas contactares com? Não tenho dúvidas que te desperta mais. Não sei se vai mudar a forma como as pessoas abordam o espetáculo. Porque especialmente stand-up, que é normalmente um homem, um banco e um microfone, não requer grande componente cénica. Mas há uma componente de acting. Eu tenho componentes de acting em palco, em que há determinadas caras que eu faço. Há determinadas... E eu não sei ir à volta disso. Até porque eu faço isto, começo a fazer isto de forma um pouco amadora, não é? Claro. Portanto, eu não tive essa situação. E quem diz eu, diz todos. Tipo, porque o stand-up, mesmo internacional, tem muito de acting. Sim. Tem muito de timing, mas tem muito de acting. E isso é, sem dúvida, uma coisa que é muito difícil de ultrapassar. Eu não sei se consegues. É um caminho que tem que ser descoberto, se calhar não vai ser daqui a 5 anos, mas há daqui a 10. gente que consegue. Claro. Há de certeza gente que consegue. E tem que haver sempre alguém a fazer primeiro para que os outros façam a seguir. Sim. E se calhar essa primeira pessoa que fez, daqui a uns anos vai-se olhar e pensar, aquilo estava muito mal. Mas na altura foi o que bastou para se começar. Mas foi a diferença, exatamente. Foi um passo, não é? Depois a pessoa tem que tentar. Para terminar, desde que eu entrei aqui hoje à tarde, cada vez que eu dizia que ia entrevistar o Duarte Pita Negrão, eu já sei o que é que vem. As pessoas falavam-me no cabelo do Duarte Pita Negrão. O cabelo do Duarte Pita Negrão. Portanto é assim, para sermos verdadeiramente inclusivos e tendo em conta que isto é um podcast, está bem que vai ter fotografia, mas pronto, faz uma descrição inclusiva do teu cabelo, Duarte Pita Negrão. O meu cabelo, neste momento, parece... Eu nem sei bem o que é que ele parece. Parece uma chama. Está só cor de laranja. Está cor de laranja forte. Está assim muito aberto. Parece... Eu nem sequer consigo nem sequer sei o que é que parece. Porque ele tem vindo a abrir constantemente. Ele estava cor de laranja não muito claro. E agora tem vindo a abrir com o tempo. Eu estou em tour com o Salvador Martinha num espetáculo chamado Aura Super Jovem. E nós combinámos fazer coisas que duas pessoas que já não são jovens acham que os jovens fazem. E uma delas foi, obviamente, que não faz sentido nenhum pintar o cabelo. E pintámos o cabelo, mas pintámos mesmo. E o dele está descolorado, eu não posso descolorar porque tenho um transplante capilar. Então pintei de uma espécie de cor de laranja, parece só a Joana Latino. E está bastante o especial. Eu ia dizer horrível, mas está especial. E as pessoas têm gozado todas comigo. Todas. Aconselhas? Sim, acho que sim, tendo em conta a minha descrição atual, sim. Muito honestamente não me chateia assim tanto. Porque eu demorei 48 horas, 72.
olhar para isto estava-me a custar. Estava-me a custar imenso. Eu, 2 dias depois só pensava que eu fiz a minha vida porque isto é horrível. Mas também é só pintar outra vez, daqui a nada. Só que pronto, como também faz parte do espetáculo, está tudo bem. Já fiz as pazes com isto. Eu descobri que não consigo dizer que não a muitas coisas. As pessoas pedem-me e eu vou dizer que não, digo que não, duro, parece que é a sério, mas depois... e passado meia hora estou a fazer. Portanto é assim, se quiserem pedir coisas a Duarte Pita Negrão, já sabem, é só insistir um bocadinho. Ou ignoro, que é a minha forma de fugir, ou então estamos a borrar nas couves e eu acabo de fazer. Para ti, incluir é? Para mim, incluir é... Olha, para mim, incluir pode ser um gozar saudável. Pode ser um apertar saudável. Pode ser um ser um bocadinho mau, mas não demasiado mau. Tipo, para mim, incluir em termos de amizade, em termos de proximidade, em termos de coisas, é quando podemos brincar um bocadinho sem a pessoa levar a mal. E para mim, incluir é um bocadinho isso. É um bocadinho tornar possível o leve apertão, o leve gozo. Obrigada, Duarte Pita Negrão, por teres vindo. Para a semana, há mais. Conto convosco para virem comigo. Desvendar.